essa informação com mais detalhes na revisão. A última coisa, eu senti que esse último parágrafo, vocês tentaram dar uma ênfase de por que é importante estudar esse assunto e tudo mais, mas faltou vocês falarem desse trabalho específico. Então, vocês poderiam ter falado, por exemplo, né, portanto, este trabalho irá estudar tal coisa, né? Esse trabalho irá focar nos problemas dos muros de arrimo, blá, 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 blá. Beleza, professor. Beleza? Então, nesse final aqui, deixar de uma maneira mais específica. Ok? Aí, objetivo geral, objetivo específico. A gente pode dar uma avaliada nesse estudar a geotecnia, para mim ficou meio estranho, né? Estudar talvez do ponto de vista geotécnico, né? Mas isso não altera o que vocês estão dizendo. Podem ficar tranquilos, depois a gente pode pensar em alguma alternativa. Certo. Tá? Propor os cuidados. Perfeito, beleza. Aí na revisão bibliográfica começa de uma maneira geral, geotecnia e sondagem. Ok. Aí depois que a gente vai falar sobre os muros de arrimos, aí não tem aí, só que a gente já deu início, tá? Tá, beleza. Tomem cuidado nesse comecinho aqui, que vocês também precisam colocar citações. Tá? Porque provavelmente Beleza. vocês tiraram essa informação de algum lugar, mesmo que seja mais conhecimento geral, né? Eu duvido que vocês tiraram da cabeça aí, por exemplo, nem eu lembrava, né, das rochas ígneas, sedimentares, metamórficas. Eu acho que vocês devem ter tirado de... Professor, aí tem. Ah, não. Peraí. Mas tem, segundo fulano de tal, nos Mas parágrafos. só depois tem. Tá. Nesses 4 primeiros parágrafos. A razão importante que a saudade... Boa noite, professor. Opa, boa noite. Tá. De acordo com o Felipe, a Mica... Beleza, e aí vocês começaram a falar aqui sobre... Ok, é isso mesmo que eu queria. Tá, gostei. Vocês trouxeram aqui algumas informações bem gerais nesse início, e é isso mesmo que precisa fazer, né? Mas aí, aos poucos, colocada exatamente como vocês colocaram aqui, né? Que o que influencia na construção dos muros de arrimo, né? Os tipos de solo, os tipos de materiais, as rochas e tudo mais, tá? E aí depois focar aí sim no muro de arrimo. Hum, eu acho que esse 3.2 muro de arrimo tá ok, né? Desde que vocês coloquem um final, assim, né? Na, nessa 3.1 para ir para o 3.2. Né? Mostrando, bom, por causa disso, né, os muros de arrimo são estruturas necessárias em tais casos. Aí se começa a falar do muro de arrimo.
tá? Dá o gancho. Aí, metodologia, vamos ver aqui o estudo de caso. Professor, ainda falta mais informação, mas é só uma prévia, tá? Não, sem problemas. É só para eu também já ficar ciente, porque como vocês mandaram agora há pouco, eu confesso que eu não consegui abrir para olhar. Então, também o tempo que eu tenho é mais ou menos esse daqui mesmo. Então, rompimento de um talude. Tá. Isso aqui é lá na Barra do Piraí, né? Então, o que vocês teriam que colocar, por exemplo, a influência da mica, isso é importante de vocês tomarem cuidado. Isso aqui não é estudo de caso, né? Isso aqui é teoria, Certo. certo? Isso aqui, vocês mostrarem a sondagem, aí sim é estudo de caso. A análise do que aconteceu é o estudo de caso, tá? Agora, vocês falarem, por exemplo, que a argila possui uma elevada área superficial, isso não é específico para a argila da Barra do Piraí. Isso é de qualquer argila, não concorda? Sim. Então, isso vai lá em cima, lá na revisão bibliográfica, tá? Beleza, professor. Professor, no caso, fundamentação teórica, seria a mesma coisa da revisão bibliográfica ou a fundamentação teórica que Sim, é a seria... mesma coisa. Ah, Fundamentação teórica é você desenvolver a teoria que vai assim, dar a base para a análise que você vai fazer. A revisão certo. bibliográfica é a mesma coisa, tá? Beleza. Aí aqui, ó, trecho de sondagem. é, Isso aqui, ó, é uma análise, né, mostrando, ó, o silt está aqui, mas não tem coesão, então, né, nesse terreno tem essas características. Isso é uma análise local, beleza. Apesar de você estar falando de coisas mais gerais, você está falando neste terreno, né? Uma sugestão que eu dou para vocês tirem os dados pessoais dessa Ah, não, perfil sim. de sondagem, tira Certo. assinatura, nome de pessoas, nome Da empresa, não pode. nome do CREA da pessoa, sabe? Para não expor, tá? Certo. Porque esses dados eles podem ser considerados aí pessoais, né? E Aham. hoje em dia eu confesso que eu nem sei como é que é tratada a questão da lei de proteção de dados A pessoa em, tudo dá processo. em casos de TCC, tá? Certo. Mas vocês estão no caminho certo. Uma coisa que eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, essa aqui, Zago, caracterização de materiais para perfuração. Vocês citaram isso em algum lugar? Foi no início lá da revisão bibliográfica. Tá. Mas Mas aí eu vocês, mas não tenho o vocês, nome, mas eu vou colocar. porque se você colocar aqui, ó, vou colocar aqui, Zago, só aparece uma vez, entendeu? Ou seja, vocês não utilizaram essa referência como citação. E toda referência tem que estar no texto citada. E toda Certo. citação tem que ter a referência. Aham. Entenderam? Então, vocês sempre precisam ver se tem os dois, né? Então, por exemplo, se você colocar aqui a Felipe com dois P's, eu sei que vai aparecer dois, porque eu lembro, ó, tem aqui de acordo com o Felipe e aqui o Felipe. Isso, aí está correto. Vocês citaram e referenciaram. É isso aí, tá? Então, o que eu posso dizer vocês podem seguir nessa linha mesmo, tá legal. Vou ficar esperando aqui mais dados teóricos sobre o muro de arrimo, tá? Talvez não para a semana que vem, porque já fica um período mais curto, né? Mas para outra semana,
tá bom? Alguma Professor, o senhor dúvida? acha que seria interessante a gente entrar em drenagem após os muros de arrimo ou não vai ao caso? Se esse foi o motivo do deslizamento, você pode citar de uma maneira, fazer um subcapítulo, né? Certo. Faz um subcapítulo que é, por exemplo, fatores relevantes para esse deslizamento. Aí você pode falar, por exemplo, de uso e ocupação de solo, né? Drenagem, vegetação e por aí vai, tá? Tá Mas é como um subcapítulo, porque o foco não é na drenagem. certo. No caso, o foco aí seria mesmo no mineral mica, né? A gente vai tentar identificar qual foi o tipo de sondagem feita. No caso, eu tirei uma dúvida com o professor da aula de ontem, ele falou que se a sondagem foi feita a SPT, não teria como identificar a mica no solo. Aí, no caso, a gente pode entrar nesse detalhe, né? Sim, sim. SPT, na verdade, você avalia você até tira as amostras, né, para uma certa análise, mas só com análise bem específica, acredito, você conseguiria avaliar, né? O SPT é muito mais por capacidade de suporte do que, né, Certo. tá? Beleza? Beleza, professor, obrigada. Nada, então por hoje vai ser isso. Eu vou para o próximo grupo aqui, então. Deixa eu verificar quem que está online aqui. Ah, peraí. O grupo que a Fernanda mandou, acho que a Ingrid está aí, né? Pode ser? Senão a gente vai para o próximo. Eduardo, desculpa demorar para te responder. Aí você conversa com o pessoal, tá? Você pode entrar, sim. Eu não vejo problema, não. Tá? Mas aí você que tem que fazer o meio de campo aí com a galera para ver se alguém aceita você no grupo, ok? Tá bom, como... Professor, só uma dúvida rapidinho. Oi, fala, Thaís. Então, em todos os parágrafos aí que a gente for fazer da revisão, um exemplo, né? Peguei vários artigos para estudar. Aí eu desenvolvo um parágrafo, né, com minhas palavras. Mesmo assim, o senhor quer que eu coloque a citação? Sim, porque você desenvolveu a, a frase, mas a frase foi baseada no que você leu. Ah, entendi. A citação, ela tem como objetivo mostrar de onde veio a ideia, e não a frase. Ah, entendi. É porque eu Né? vi algumas teses de mestrado, aí que tinha frase assim, não só frase, mas o texto já pronto, né? Mas aqui não vem ao caso. Não, o ideal é que de toda a parte de teoria, que Seja você citar. cite, né? O que você não vai citar é a análise que você vai realizar, Ah, beleza. ou algo que seja muito conhecimento comum, Certo. né? Então, por exemplo, você falar que, é, sei lá, no caso do trabalho de vocês falarem que você construir em encostas causa problemas de deslizamento. Isso acaba sendo um conhecimento já que todo mundo sabe disso, Sim. né? Mas aí você pode trazer outras informações por trás para justificar, Tá bom, né? então, professor. Tá bom? Bom, Obrigada. nada. Fazer o seguinte, então, ó. Deixa eu ver aqui quem está online. Vamos ver nos grupos que me mandaram. Né, de quem me enviou, que eu estou vendo aqui, o Lucas, que foi um dos que me enviou.
Tá aí, Lucas. Lucas Santos. Beleza. Vou colocar aqui na tela, tá? Para a gente fazer os comentários. Não esquece de colocar o curso. Tá? Aí tem os autores, patologias em alvenaria estrutural. Pensar depois em especificar um pouquinho mais isso aqui, tá? Aí vocês colocaram, não precisaria colocar o RA aqui, mas se vocês quiserem, eu não vejo problema. Ok. Aí vocês só ajustem aqui também. Objetivo, objetivo específico. Tá. Então, primeiro, o que vem primeiro é a introdução, depois vem o objetivo, tá? O que vocês podem, vamos ver aqui. O trabalho a seguir será discutido. Ok. Eu acho que esse parágrafo aqui, na verdade, teria que estar no final, né? Por quê? Porque você, logo após falar que no trabalho a seguir será discutido, né? Será discutido sobre as patologias em alvenaria estrutural. Não é sobre, né? Você vai discutir as patologias, tá? Mas isso tem que vir para logo depois mostrar o objetivo. Então, do jeito que vocês colocaram aqui, não teria problema. Mas como o objetivo vem depois da introdução, tá? Deixa eu até colocar aqui para vocês não esquecerem. Aí você precisa ter o último parágrafo explicar o que vai acontecer no trabalho, né? Então, na introdução, nesse caso aqui está no primeiro, tá? A discussão, o que vocês vão fazer. Então, essa problemática, ela está muito parecida com o que vocês colocaram aqui, né? Ó, mesma coisa, tá? Eu não gosto muito de fazer essa separação. Para mim, uma introdução já bem elaborada já cumpre toda a parte de problemática, justificativa, tudo na introdução. E vocês não têm que ficar quebrando e falando a mesma coisa. Porque, ó, vocês falaram aqui, não sei o que, materiais de baixa qualidade, por exemplo, argamassa, grout, aí coloca aqui, né? Foco dos problemas, por exemplo, aqui, ó, materiais de baixa qualidade, argamassa, grout. Vocês usaram a mesma frase, inclusive, né? Não precisava ter essa repetição, tá? Então, eu vou sugerir para vocês integrarem essa problemática na introdução, ok? E aí, tudo bem. Aí depois vocês começam com a parte inicial teórica. Vamos ver aqui. Patologia das estruturas. Trinca, fissura, porosidade, desbotamento, rachadura.
Beleza. Ok, né? Vocês fizeram aqui de uma maneira geral, tá? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é não não focar demais só na parte de patologia geral. Depois tem que ter as partes específicas para alvenaria estrutural, né? Então, por exemplo, você coloca aqui, ó, desbotamento, tá? Em alvenaria estrutural, isso tem relevância? É complicado, né? Porque, na verdade, a gente está pensando na parte estrutural. Tudo bem, vai ser um problema de tinta, né? Mas vocês podem citar aqui, mas depois vocês têm que colocar um subcapítulo para falar especificamente da parte de alvenaria, tá? Vocês colocaram aqui as imagens com fonte, tudo, citação. Hum, Tomem cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V, viu, gente? Não sei se vocês, mas tudo que vocês tudo que está aqui tem que ser escrito por vocês, tá? Nada pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, a não ser que você coloque uma citação direta, entre aspas, isso tem que estar destacado, mas não é uma situação normal, tá? Nessas referências, vocês têm que ajustar ao padrão da BNT. Então, o site que eu recomendo para vocês, que vocês podem utilizar, é esse aqui. E aí ele está atualizado já de acordo com as normas. Vou colocar até no Classroom para vocês também terem esse acesso. Fala, Michele. Boa noite, professor. Boa noite. É que assim, a gente tá falando de uma forma geral, porque a gente vai focar em um edifício só, mais para baixo. A gente quis, tipo, dar uma explicação e depois a gente Sim, vai vir com o edifício com as problemáticas dele. sim, mas na verdade vocês precisam primeiro falar sobre as coisas específicas da alvenaria estrutural Sim, a e gente depois tá... fazer análise. Então, a parte da Isso, análise só pode ser feita depois que vocês colocam toda a teoria primeiro, isso. É o entenderam? que a gente tá tentando colocar no trabalho para depois vir com a teoria, só para você entender um pouco. Não, tranquilo. Eu achei que vocês colocaram aqui a sequência de. Vocês já fizeram uma pesquisa inicial, tá ok? Beleza, né? Aí agora é vocês tentarem focar no, no que é mais relevante para a alvenaria estrutural, tá? Num subcapítulo. E aí, numerem esses capítulos. Isso é uma coisa que eu não vi aqui também, né? Então, numerar. Então, a introdução é um, o objetivo é 2, aí tem a revisão bibliográfica, né? 3. Aí você pode fazer 3.1, patologias em geral. 3.2, patologias específicas da alvenaria estrutural, e por aí vai, tá? Ok, muito obrigada. Beleza? O que eu posso passar por enquanto para vocês é isso. Aí na próxima aula a gente revê novamente. Beleza? Beleza. Então tá. Ingrid, vamos lá para o seu grupo então. Foi a Fernanda que mandou, né?
Eu te chamei aí, mas acho que você devia estar meio longe da tela. Vamos lá para o grupo da Ingrid, então. Marcos Vinícius, Thales, Ingrid. Aqui a gente coloca em ordem alfabética, tá? Por quê? Porque, na realidade, quando a gente não coloca em ordem alfabética, quer dizer que tem um autor principal e autores secundários. Então, vocês estão falando, por exemplo, que foi o Marcos Vinícius que fez a maioria do trabalho e o resto complementou. Fica com ordem de autoria. E não é a ideia. A ideia é que todo mundo participou junto. Né? Análise, beleza, vocês mudaram aqui parte do título. Ok, ok. Resumo. O resumo eu vou pular porque a gente vai falar disso depois, tá? É ideal a gente fazer o resumo sempre no final, tá bom? Então eu vou pular aqui. Vamos ver a introdução aqui. Ok. Tá. Sobre a introdução, achei legal que vocês... Deu para ver que vocês realmente escreveram a introdução, mas isso também um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo é que a introdução tá muito bem sequenciada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não ficou parecendo um Frankenstein, que fala uma coisa, depois fala outra, e depois volta a falar a primeira coisa, depois fala uma coisa que não tem nada a ver, né? Vocês realmente colocaram aqui. Mais uma coisa que vocês precisam fazer é dividir as ideias, tá? Por quê? Como que a gente divide as ideias escrevendo? Isso é uma coisa comum que acontece bastante com vocês da engenharia, comigo também, né? Porque a gente não tem o hábito de escrever. A gente tem hábito de escrever conta, né? Mas não tem hábito de fazer uma escrita direta e tudo mais. Então, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Qual que é esse ajuste que vocês vão ter que fazer? Cada ideia em uma frase, tá? Por quê? Porque senão, a gente se alguém for ler isso aqui do jeito que está escrito, a pessoa fica sem ar, né? Você vê que a frase termina no final do parágrafo só, tá? Então, e tem várias ideias diferentes aqui dentro desse parágrafo. Então, por exemplo, ó, a sensibilidade de produção na construção é voltada à dinâmica da realidade urbana, né? Ponto. Essa foi a primeira ideia. Com o crescimento das cidades, devemos estudar meios de desenvolver. Desenvolver o quê? Né? A produção, ok, buscando a excelência, podemos tomar como exemplo. Ó, percebe que vocês já foram como exemplo, já é uma outra ideia? Então, tem que cortar essas ideias. Tá? Eu acho melhor ter frases curtas que trazem uma ideia mais simples do que uma frase mais rebuscada. Ok? Segunda coisa, tem coisas aqui, por exemplo, né? O Prestes Maia, plano de avenidas, isso aqui você precisa colocar a fonte. A citação também. Tá? Porque isso duvido que venha da cabeça. Né? Não vem, por exemplo, você não estava lá, participou do plano de avenidas com o Prestes Maia. Né?
Então, você não pode falar isso do ponto do seu ponto de vista. Tem que ser o outro fulano falou essas coisas. Tá? Galera, ajudem o Eduardo aí, que ele está sem grupo. Mandem o grupo do WhatsApp aí da turma para ele entrar, só para ele conseguir fazer esse meio de campo, tá bom? Aí achei legal que vocês colocaram uma citação aqui mais direta, ok? De Nietzsche. E aí, ó, aqui tem uma divisão de ideias. E aí, vocês não precisavam, por exemplo, dividir um parágrafo aqui, né? Porque você tá utilizando uma ideia similar. Então, o dever do engenheiro civil é considerar questões geotécnicas. Vocês estão falando aqui do engenheiro também. Então, apesar de ser uma ideia diferente, é o mesmo tópico principal, tá? E aí, falta vocês deixarem claro no final da introdução o que vocês vão falar. Então, vocês falam, o dever do engenheiro civil é considerar as questões geotécnicas, mas vocês vão falar disso de uma maneira geral no trabalho? Não, né? Vocês vão falar isso de uma maneira específica ao universo da pavimentação. Então, deixem isso claro no final. Né? Falem só da pavimentação. Tá? Porque aqui está falando de mobilidade, tráfego. Eu sei que vocês têm as disciplinas aí durante o semestre, né? Tem mobilidade urbana, mas tem que deixar específico para a pavimentação. Tá? Objetivo, diferenças, características. Isso aqui ficou meio confuso. Apresentação das principais características de diferenças de materiais de pavimentação. Tentem repensar nessa frase aí, né? Vocês querem apresentar as características dos materiais ou do método de execução, ou, né, dos diferentes, tá? Então, no objetivo específico já ficou mais claro para mim. Beleza. Novamente, se vocês quiserem deixar justificativa, vocês podem deixar, mas para mim, eu considero que uma introdução bem escrita já está justificando por que vocês estão fazendo o trabalho. Então, vocês podem utilizar isso na introdução. Tá? E a parte de metodologia de pesquisa, vocês vão também citar aí as fontes de pesquisa, ok, né? Os pavimentos e tudo mais, continuando com os tópicos. Não vou falar, tem aqui a bibliografia, não vou falar perfeito, que precisa mudar algumas coisas, mas pelo que eu pedi, né? Tá ok. É isso mesmo, vocês desenvolveram a sequência, ajustar o que eu acabei de falar, tá? Então, essa parte aqui do objetivo, tentar deixar mais claro o que vocês querem dar um enfoque principal, né? E aí eu sugeriria vocês pensarem em alguma coisa talvez mais específica ainda, mesmo para o objetivo geral, né? Porque você tem dois tipos de técnicas de pavimentação diferentes, mas vocês vão comparar em que aspecto, né? Vocês vão comparar os materiais, tá? Quantidade, custo, praticidade. Entenderam a ideia, Ingrid? Tentar fazer especificar mais, tá? Bom, acho que por hoje já deu bastante coisa para vocês. Fechou? Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Tem alguém do grupo do Jonas? Tem o Jonas aí. Valeu, Ingrid. Thales, valeu. Jonas tá aí?
Beleza, eu vou colocar aqui na tela então, Jonas, rapidinho para a gente. Desempenho termoacústico. Não precisa colocar as linhas, você pode deixar em branco, tá? Não tem problema. Essas listas, ok. Sumário, introdução, objetivo. Eu entendi o que vocês querem fazer. Teve uma mudança, né? Então, você quer fazer a análise comparando a telha padrão com essa telha aqui. É isso? Ok. Beleza. Esse desempenho termoacústico, como vocês vão realizar, Jonas? Já é a minha pergunta. É com base em pesquisa? Eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou com a segunda tela, o chat está aqui do lado, tá? Tá. Então, vocês têm que deixar isso claro também no objetivo, ok? Para pessoa que for ler, por exemplo, eu olhando aqui, fazer uma análise e comparação de desempenho, eu posso interpretar que vocês vão fazer um ensaio com esses materiais. E não é a ideia, né? A ideia é vocês, através de pesquisa da bibliografia, analisar esses dois materiais. Tá? Então, deixar isso claro no objetivo. Na introdução, você já deve ter ouvido os comentários que eu fiz com outro pessoal, né? Estava aí ouvindo, Jonas, ou não? Sim? Então, você já tem mais ou menos uma ideia do que tem que ser feito, né? Começa de uma maneira mais geral. Então, fala, por exemplo, né, sobre a cobertura da edificação, né, na construção civil. Aí depois você vai falar dos tipos de telha, para falar das telhas diferentes, para, por fim, falar, bom, temos esses dois tipos e vamos comparar. E aí vai para o objetivo. Tá? Aí vocês recuperam esse atraso aí na próxima, para outra semana. Tá bom? Beleza? Mas é isso aí. Isso aqui vocês retiram o RA. Tá? Aqui no título vocês também fazem uma especificação dos tipos de telha que vão ser analisadas. Como vocês falaram que vão ser só dois tipos, cabe colocar os dois aí no título. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Valeu. Deixa eu ver aqui dos outros grupos, então, que já estamos meio correndo. Grupo Danilo tá aí, né? O Danilo tá aí, então dá para a gente seguir. Tá aí, Danilo? Sim, professor, pode falar. Beleza. Então, tirar RAs aqui na frente. Tá? Orçamento aplicado na construção civil. Pensar em uma coisa mais específica, talvez. Mas, ok. Vocês já fizeram aqui as páginas. Vamos lá para a introdução. Então, deixa eu colocar aqui já. Formatação. Deixar bonito isso aqui, tá? Então, espaçamento duplo, né, parágrafo.
Tá. Ó, o que vocês colocaram aqui é a introdução. Tá? Então, essa parte aqui é a introdução. Daqui para baixo é metodologia. Porque você fala, né, o que e estudo de caso, né? O que vai ser feito, né? A introdução, ela serve para a gente entender qual é a importância do trabalho. Então, vocês colocaram aqui o orçamento, o planejamento é importante, tudo mais. Você poderia terminar a introdução aqui, com essa frase, mas aí falta um embasamento aqui da introdução. Precisa dar trazer mais informação nessa introdução. Tá? Isso aqui já são dados do estudo de caso. Né? Que não é um estudo de caso, porque existe isso ou vocês estão propondo? Então, a matéria é a gente criar uma estrutura fictícia e fazer o levantamento deste, entendeu? Ok. Então, na verdade, não é um estudo de caso, beleza. Mas é uma análise realizada e tem uma aplicação. Né? Isso aqui é o que vocês vão... São as características dessa casa fictícia. Tá? Então, isso vem depois. Quando vocês forem especificar essa casa. Tá? No começo aqui, vocês têm que destacar a importância desse trabalho, que é o que vocês fizeram nesses 2 primeiros parágrafos. Então, os 2 primeiros parágrafos aqui estão ok. O resto, vocês não estou falando apaga e nunca mais utiliza. Vocês podem utilizar isso, só que em outro ponto do trabalho. Tá? E aí faltou o objetivo, logo depois da introdução. Então, já vou colocar aqui também, após a introdução, objetivo. Então, o que vocês vão falar? Qual que é a ideia? Né? Vocês estão falando aí do planejamento de construção. Então, começa falando sobre planejamento. Aí foca em planejamento da construção. Né? Quais são os problemas? O que vocês querem mostrar com esse trabalho? Então, que, por exemplo, sem planejamento você tem desperdício, você tem problema de prazo, né? E vocês coloquem isso na introdução. Não é uma coisa difícil de você encontrar alguém falando isso, né? E no final dessa introdução, aí sim você fala, bom, como que a gente vai, então, mostrar esse planejamento? Nós vamos elaborar, né, um levantamento e planejamento orçamentário de uma casa em Barueri para uma família de 4 pessoas. Parou. Termina aqui. Tá? A produção termina aqui. Aí vai para o objetivo. Então, o objetivo é fazer aquelas análises através, né, dessa proposta com essa casa de 4 pessoas, tá? E aí, na metodologia de pesquisa, né, na parte... Aí sim vocês vão detalhar quais são as características dessa casa. Tudo bem? Ok. Professor, você acha que nosso tema está muito fraco? Você acha que precisa se focar em alguma coisa mais específica? Eu acho que vocês, na verdade, vocês estão... Se for uma coisa que vocês consigam fazer uma análise detalhada, ok. Tá? Porque vocês propuseram... Se não, vocês podem... Acaba sendo um projeto de uma casa com 12 cômodos. Né? Então, se vocês conseguirem projetar essa casa com 12 cômodos, maravilha. É um TCC digno de engenheiro.
Vamos dizer Então, assim. professor, nós já estamos fazendo a planta, tudo, vamos fazer todo o carregamento dela também, dimensionar material, tudo, entendeu? É um Perfeito. projeto Então é completo. isso aí, né? Vocês estão compilando todas as matérias que vocês tiveram no curso, basicamente. Correto, exatamente. Não acho que fica. Eu acho que vocês, na verdade, é um tema amplo, Muita gente sai da faculdade sem saber fazer isso, que vocês estão fazendo no TCC, né? Sem ter essa prática de montar uma casa do começo até o final. Era essa nossa preocupação mesmo. A gente vai colocar Então, em prática agora no TCC. Vamos ver se dá perfeito, tá certo. certo. Eu gostei da, É que, da, da proposta de vocês. é que o nosso medo é de não ser alguma coisa muito específica assim. Eu achei que a gente deveria focar em alguma coisa mais específica. Mas também acho que a importância de mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, acho que isso também seria interessante, que essa é a nossa proposta, entendeu? Sim, sim. Não, tá certo, é isso aí. Fechou então por hoje? Fechou, Vocês irem professor. para Muito obrigado, viu? vocês irem para aula, eu ir também? Beleza. Deixa eu ver aqui se faltou alguém, algum grupo. Falei do grupo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui. O grupo da Elizabeth, acho que foi o primeiro que eu falei. Ok. O grupo da Fernanda de pavimentação, eu falei agora há pouco. Do Jonas, foi esse de agora. Luana, acho que também já foi comentado. E do Lucas, que foi um dos intermediários aí. Bom, galera, então eu fico por aqui.